Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do Kibar Day, tá? O nosso terceiro painel do dia de hoje. E a gente vai estar aqui durante a próxima 1 hora e meia, trazendo aí mais um tema de bastante relevância para esse mercado, um tema aí que está super em alta. E com nossos convidados aqui, a gente vai estar batendo um papo sobre esse setor aí importante. Meu nome é Douglas. Eu vou estar conduzindo essa conversa com você e com os nossos painelistas aqui sobre esse tema importante. A nossa conversa, o tema amplo dela vai ser mais que uma sigla, o significado do rótulo ESG, tá? Então, esse selo, né, ESG que está tão em alta no mercado, apesar de não ser algo exatamente novo ou desse ano, mas que é uma temática que está em alta nesse mercado. E ela nunca teve tanto em evidência, né, no mundo corporativo quanto agora, e o mercado de capitais e o mercado de securitização, eles acabam refletindo isso e trazendo isso. Então, isso acaba provocando uma busca cada vez maior também por parte das empresas, por formas de se adaptar a esta agenda, de estarem aí entrando nesse mercado, de estarem fazendo tudo que possa ser necessário para estar se adaptando. E aí a gente sabe que naturalmente vai ter uma diferenciação no ritmo de implementação, né, entre a cultura ESG em determinados tipos de empresa, em determinadas empresas de determinados tamanhos, entre países também, entre regiões, entre um país e outro, entre uma região e outra. Tudo isso vai diferenciar, tá? Os setores produtivos também vão estar sendo... cada um vai estar se adaptando de um jeito, cada um vai estar trabalhando uma das letras da sigla, né, do ESG. Então, ao longo dessa 1 hora e meia, a gente vai estar aqui com os nossos painelistas, né, nossos 3 painelistas, debatendo sobre o estágio dessa implementação da cultura ESG no mercado de capitais brasileiro, como está o panorama, quais são as perspectivas, o que a gente tem de novo, o que a gente espera também do futuro desse setor, desse segmento no mercado de capitais brasileiro. Tá? Nesse painel aqui, a gente vai ter hoje aqui com a gente, né? Primeiro, a Leisa de Souza, que é a Head para a América Latina da CBI. Tá? Seja bem-vinda, Leisa. Muito boa tarde. A gente vai ter também Thiago Giantomassi, que é o sócio de fusões e aquisições e mercado de capitais do Demarest. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. E a gente vai ter também o Bruno Aranha, que é o diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Vamos lá. Então, eu contextualizei já, né, a questão aqui que a gente vai abordar no painel, então a gente vai estar trazendo, para além só da sigla, né, o que efetivamente tem acontecido nesse mercado, como tem sido, o que tem ocorrido, como tem andado, como tem caminhado esse setor aí no mercado de capitais brasileiro. Né? Então, eu quero passar aí para o Thiago, para ele começar com a gente, falando o que significa ser o ESG no mercado de capitais brasileiro atualmente, né? Para além um pouco só da sigla, que a sigla todo mundo está quase que saturado de saber o que significa, mas para além disso, o que está significando isso dentro do mercado de capitais brasileiro atualmente? Obrigado, Douglas. Obrigado, Kibar, pelo convite aí, super bacana esse evento. É impressionante como ele tem evoluído, como ele tem tratado dos temas mais novos no âmbito das finanças estruturadas e do mercado de capitais. E obrigado aí, Bruno e Leisa, por participarem aí com a gente desse tema. Eu vou acompanhar atentamente o que vocês vão dizer. Acho que do nosso lado, assim, a gente vai enxergar o aspecto jurídico do ESG. E do ponto de vista jurídico, particularmente no mercado de capitais, acho que a gente tem 2 perspectivas para olhar. Primeiro, uma perspectiva de oportunidade, né? Quais são as oportunidades de operações no âmbito do mercado de capitais que podem ser realizadas e que tenham a agenda ESG como um fator relevante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E de outro, um aspecto interno das operações, o que significa a agenda ESG na condução das operações. Porque, claro, se você tem de um lado uma demanda ESG por parte de investidores, por parte, enfim, de toda uma agenda global, de outro você tem
providências que têm que ser tomadas no âmbito das operações para que essa agenda seja devidamente endereçada, né? Então, no primeiro aspecto, que são as oportunidades, o que a gente tem visto? A gente tem visto, claro, cada vez mais companhias acessando o mercado de capitais e focando, na medida do possível, em operações que possam atrair investidores que tenham a agenda ESG como prioritária ou única, né? Alguns investidores têm agenda prioritária ESG, alguns têm uma agenda exclusiva ESG. Então, você vê uma movimentação das empresas fazendo esse tipo de captação. E aí tem, claro, várias indústrias que têm se aproveitado dessa agenda para acessar um capital ou que ele é mais barato ou um capital que ele só é disponível para ESG. Acho que esse é o ponto, né? Então, por exemplo, indústrias como o agronegócio, que são tradicionalmente vinculadas a uma perspectiva de ESG mais direta, energia renováveis e fontes renováveis de energia. A gente tem visto muitas operações sendo realizadas com esse foco. Indústria, de uma forma geral, de inovação, que busque efetivamente diminuir a utilização de elementos que possam degradar o meio ambiente ou que possam impactar de alguma forma a comunidade em que as empresas atuam, e aí olhando mais o lado S do ESG. Então, você vê efetivamente algumas indústrias mais bem posicionadas para esse tipo de operação. E também algumas operações mais bem posicionadas para esse tipo de operação. Então, por exemplo, IPOs de companhias que tenham atuação nesses setores são IPOs que possivelmente vão atrair investidores com esse foco ou com esse foco prioritário. Operações de fundo de investimento como FIAGRO, FIP de infraestrutura ou FIP de inovação também são operações, olhando mais ao lado de produto, né, de renda fixa ou renda variável, são operações que também podem atrair mais o interesse de investidores, né? Então, tem um tipo de operação que tende a crescer em razão dessa agenda e que a gente acha que é uma fonte de oportunidade, seja para as empresas, para os investidores e para os prestadores de serviço. E aí, só para fechar aqui essa minha primeira fala, do ponto de vista interno das operações, ou seja, da execução das operações e da implementação das operações, o que você vê com a agenda ESG primeiro, uma preocupação muito maior com a auditoria em matéria ambiental, social e de governança, e a gente já juntas específicas relacionadas com esses temas, né? Na área ambiental é bastante comum, mas na área social e de governança isso começou a surgir mais recentemente. Então, uma agenda de auditoria específica para esses temas. Além disso, nos instrumentos contratuais, a gente vê, seja uma tolerância menor para alguns riscos materializados de contingências. Então, se existe, por exemplo, uma contingência de natureza ambiental ou de natureza, enfim, S, principalmente em uma companhia, existe uma demanda por parte dos investidores e bancos para um aprofundamento da análise da contingência, se for o caso, um descritivo mais apurado a respeito da contingência, em alguns casos até fator de risco, mas isso é uma discussão um pouco mais no limite, né, do risco envolvido, mas isso pode acontecer. E também, para fechar, você tem nos documentos de mercado de capitais, você tem cláusula que a gente chama de declarações e garantias, né? São afirmações que o emissor ou garantidor presta no âmbito das operações, seja de renda fixa, de renda variável ou as operações híbridas, que são o pressuposto para que o investidor desembolse os recursos naquela operação. São informações relevantes para que o investidor invista, não só as informações de crédito, mas informações operacionais. E nessa lista de declarações, a gente sempre tem as declarações de natureza ambiental que têm sido ampliadas para incluir informações de natureza social e de governança, com cláusulas mais amplas, inclusive. E esse tem sido realmente um item de negociação extremamente recorrente nas operações realizadas nos últimos anos. São, enfim,
novidades aí que a agenda traz, mas que demandam uma preparação, principalmente por parte do tomador de recurso, que pretende acessar um bolso dessa natureza. É claro que você tem, só para concluir, uma outra agenda interna de preparação, que aí a Leisa vai falar melhor do que eu, que é a busca pelas certificações para valores imobiliários oferecidos com selos, né? Selos verdes, por exemplo, ou selos ESG de uma forma geral. Então, a documentação relacionada com operações que buscam essa certificação, elas também têm linguagens específicas e também as certificadoras demandam informações e documentos específicos para que essa certificação possa acontecer. Então, tentando fazer um resumo do impacto da agenda ESG na prática jurídica, eu acho que esses são os principais fatores. Aí a gente pode, enfim, depois com as suas perguntas, Douglas e do Bruno e da Leisa, a gente pode aprofundar um pouco mais. Sim, muito bom. E encaixando um pouco nisso, né, eu vou querer dar a oportunidade para o Bruno, para ele estar comentando um pouco para a gente, né, da ponta do banco, né, do BNDES, que a gente sabe que o BNDES tem uma atuação histórica nesse setor, né, o S do BNDES é o mesmo S do ISD. Então, o que primeiro, assim, contar um pouco da experiência do banco, né, na área, o potencial que o banco também enxerga no mercado brasileiro e quais setores aí, no caso, olhando um pouco para o futuro, né, quais setores representam boas oportunidades aí, mas que ainda possam estar sendo pouco explorados, né, na visão de vocês. Douglas, obrigado. Obrigado, Equibar, pelo convite. É um prazer aqui dividir esse espaço com você, Douglas, Thiago. Elisa, é uma honra para mim e para o BNDES. E puxar um pouquinho do que você falou, né, até da sigla ESG, que todos nós aqui escutamos todos os dias, né, e o que significa essa sigla para o BNDES. Acho que a principal coisa é a gente entender os porquês, e para nós o ESG ela significa ter um propósito, né? Todas as instituições terem um propósito e adotarem todas as suas ações a consecução desse propósito. E dito isso, o propósito do banco, quando nós assumimos aqui a administração do BNDES em 2019, revisitamos nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico do banco, hoje, ele define o nosso propósito como transformar a geração de brasileiros por meio do desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável, ele objetivamente, na nossa visão, é o atingimento hoje da Agenda 2030, né, que é a agenda em que até 2030 as metas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje são 17, né, identificados pela ONU, então um compromisso de todos os países que fazem parte da ONU de alcançar. E aí, dentro desses objetivos, são objetivos mais amplos, né? Via de regra que talvez nossos participantes eles veem a questão do ESG muito voltada para a questão climática ou ambiental. E realmente ela é muito importante, ela é a primeira letra da sigla, mas hoje no Brasil, um país em desenvolvimento, o S, ele é tão importante quanto, né? Por isso que nós defendemos, inclusive no que concerne a clima, uma transição justa para uma economia neutra em carbono, né? Então, nós realmente precisamos fazer um esforço, vai ser um esforço talvez nunca visto na história da humanidade, né? Essa missão nossa de descarbonização da economia mundial, mas ela precisa significar a inclusão das pessoas, a diminuição da desigualdade social, uma evolução no que concerne a educação, a saúde, a segurança pública, né? A geração de emprego e renda, e os ODS representam isso, né? Tem lá, né, acesso à saúde, educação de qualidade, né, que se conjuga com o meio ambiente, e as coisas estão muito interligadas, né? Quando você deixa de cuidar das pessoas, o meio ambiente sofre e vice-versa. Então, ter esse equilíbrio
é muito importante. E aí o banco, como é que ele está se estruturando para fazer isso? Ele nós colocamos 3 pilares. Ter mais produtos financeiros, trabalhando com produtos de crédito, de garantia, serviços, né? Nosso banco de serviços da estruturação de projetos, fundos de investimento, estruturação de fundos de investimento e também dos nossos recursos não reembolsáveis, das doações, que inclusive nesse momento da pandemia se acelerou por demais. Isso é no nosso pilar de produto. O segundo pilar é de recursos, mais recursos. E o banco, tradicionalmente, ele tinha como o seu passivo o Tesouro Nacional e o FAT. Não, hoje a gente está diversificando essas fontes de recurso, o nosso passivo, por conta, inclusive, do nosso lastro, da nossa carteira de projetos sustentáveis. Então, por exemplo, nós emitimos em 2017, nós fomos o primeiro banco a emitir um Green Bond no Brasil, em 2017. E esse Green Bond, ele foi, aí eu acho que a Isa pode falar com mais detalhe, a parte de certificação, de como é que isso acontece, mas foi totalmente lastreado numa carteira de financiamento a energias renováveis. Inclusive, o BNDES, de 2004 a 2019, ele foi o maior financiador mundial de energias renováveis, até 2019. De 2019 a 2021, nós ficamos entre os 3 maiores do mundo, considerando que o BNDES ele só atua no Brasil, né? A gente está sendo comparado também com players globais. Então, essa atuação do banco de energia renovável nos dá lastro para emitir esse Green Bonds. Emitimos uma letra financeira verde também em 2020. No caso dos Green Bonds, já em 2017, $1 bilhão, sendo que nós tivemos uma demanda 7 vezes maior do que a da oferta de 1 bi. Em 2020, também a letra financeira verde, R$1 bilhão, também com uma demanda muito significativa. Hoje nós nos capacitamos a emitir títulos sustentáveis. Então, criamos já, né, o nosso frame era green, né? E dentro dessa questão que eu te coloquei de ter uma visão mais ampla da sustentabilidade, o banco está capacitado a emitir títulos sustentáveis. E também o pilar institucional, que é muito importante a instituição ela se preparar para a temática ESG, ela se capacitar, ela buscar as melhores práticas, ela aderir aos acordos nacionais e internacionais, ela adotar compromissos, ela estruturar a sua governança interna para que ela possa pensar o ESG, né, e que no final do dia é o propósito da organização. E falando um pouco do que a gente nessa agenda vai fazer, quais os setores, perpassei um pouquinho aqui a educação, né, buscar uma educação de qualidade no Brasil, a saúde, o acesso à saúde é muito importante, segurança pública, do aspecto do S, e no aspecto do ambiental, trabalhar nas florestas, seja na preservação das florestas, mas também todo o processo de reflorestamento, extremamente necessário. O Brasil hoje tem uma meta de até 2030 replantar 12 milhões de hectares de árvores, né, de florestas, assim como ter uma capacidade de gestão das suas florestas que faça com que o desmatamento ilegal das nossas florestas termine também em 2030. E o nosso desmatamento legal, né, porque você pode matar legalmente, ele ser ali neutro em carbono também em 2030. Então, temos uma agenda muito desafiadora nessa década, assim como a agropecuária, né, que nós precisamos avançar no sentido da neutralidade, uma atuação forte também da indústria, no sentido né, das empresas, a gente vai falar um pouquinho melhor, né, das grandes e pequenas empresas, como você falou, mas elas olharem para o seu modelo de negócios e se reestruturarem para essa economia de carbono neutro, que tem desafios, mas muitas oportunidades para a indústria brasileira. A questão de conectividade também é muito importante. Temos aqui o nosso 5G, então toda a parte de tecnologia, toda a eficiência e produtividade que a gente trouxer para as nossas empresas, via de regra,
você gera um impacto social e ambiental menor. E, como eu havia falado anteriormente, toda a agenda climática, né? No dia de ontem, o Banco Central emitiu uma série de resoluções relacionadas à regulação do clima. Nosso Banco Central ele tem sido muito pioneiro na regulamentação do mercado financeiro em relação a essa temática. Então, é um desafio a todos para que a gente tenha a celeridade necessária e prioridade, que é fundamental nesses próximos anos até 2030, para que a gente faça essa virada e consiga atingir, seja as nossas metas sociais, seja as nossas metas ambientais. Muito bom. E o interessante, né, dessa agenda toda, que ela não pensa só que ela pensa sempre no longo prazo, né? É uma agenda de longo prazo, não é uma agenda para daqui a um ano, não, é uma agenda que está pensando no futuro, né? E a gente tem visto aí, né, que a adoção do ESG ela tem sido necessária para um modelo de negócio de sucesso de uma empresa, né, de uma grande corporação. E isso está atraindo recursos globais para essas empresas e até de uma forma mais barata, né? A gente tem visto alguns outros painéis aqui ao longo da semana. Então, eu queria que a Leis agora trouxesse para a gente aí, tá? Primeiro, quais são os principais desafios, né, que você, dentro da CBI, né, tem visto que as empresas têm enfrentado na adaptação para essa agenda, tá? E também as dificuldades que elas possam estar tendo de transição nesse sentido, e se há alguma diferenciação entre o grau de desafio ser maior ou menor para uma grande indiferença, né, de uma empresa grande para uma empresa pequena, quais estão tendo mais dificuldade ou mais facilidade para se adaptar. Não, obrigada, bom, é um prazer estar aqui, é o meu segundo Day, prazer, né, estar dividindo aqui, né, o painel com o Bruno e com o Thiago. Eu acho que trazer alguns dados, né, então quando a gente fala de ESG mais para essa parte, né, do investimento, a gente está olhando, né, claro, toda essa materialidade que tanto, né, o Bruno e o Thiago tinham mencionado em relação às letras, né, a CBI a gente acaba olhando mais a parte ambiental e de clima, então, né, o Climate Bonds Initiative a gente pega muito essa questão climática, mas a gente entende, claro, que, né, o clima vai afetar, né, o social também, então é uma parte importante, e dentro disso a gente está expandindo um pouco o escopo de visão. Então a CBI a gente não só monitora os títulos verdes, mas a gente também está monitorando os títulos também sociais e de sustentabilidade, e a gente tem visto um crescimento significativo, né? Então, só antes de entrar um pouco aqui, Douglas, na sua pergunta, eu acho que vale a pena trazer esses números, né? Quando a gente olha o mercado que a gente chama de GSS, né, que é o Green Social Sustainable, no Brasil a gente tem 11,7 bilhões de dólares já emitidos, e se a gente ainda está pensando nesse mercado a nível global, a gente está falando aí de 1 trilhão emitido até, né, enfim, esse ano essa marca, e isso vai aumentar cada vez mais. Então, quando a gente olha nessa questão do investidor e do investimento, né, que está disponível, isso é muito importante. Então, assim, o que a gente tem visto de desafios e como se preparar? Óbvio que essa questão, né, do ESG, ela é trazida em relação ao risco. Então, né, o investidor está olhando porque a gente sabe que do lado do investimento se tem esse risco em relação, né, ao que está sendo investido. O Thiago mencionou aqui em termos de oportunidade. Então, se a gente olha como esse mercado está desenvolvendo no Brasil, o que tem sido de mais fácil acesso tem sido a parte de energia renovável. Então, se a gente olha para o recurso verde, né, que dentro desses 11,7 bilhões que eu mencionei, 10,3 são para títulos verdes, energia representa 50%, então, especialmente em empresas maiores, estão conseguindo acessar. E quando você começa a olhar, né, o perfil, a gente tem essa diversificação, a gente tem, né, tanto bancos de desenvolvimento, e aqui no Brasil muitas empresas, então os corporativos eles representam a maior parte, né, de emissores aqui. A gente não vê, né, tanto essas empresas menores indo, então tem toda uma questão de custo, de garantia e de outros desafios que a gente vê, mas em termos do mercado geral, né, de finanças sustentáveis, é muito essa questão de entender o que se enquadra ou não dentro de uma operação, né? Você até tinha mencionado no início, né? Eu acho que tem essa questão em relação ao que o ESG significa. Então, né, às vezes não se tem essa questão, né, da harmonização, e a CBI ela traz muito essa questão, especialmente
para o verde, e a gente vê cada vez mais também isso, né, os princípios para o verde se aplicando. Então, claro, a gente tem aí os princípios internacionais em relação ao que você precisa quando você está considerando o verde, o que você precisa olhar quando você está considerando social, e o sustentabilidade, que vai juntar tanto a parte ambiental quanto a parte social, né, quando a gente fala desses rótulos. Então, o rótulo e temático, então aqui a gente pode falar de vários temas, ele vai servir para atrair esse investidor que está buscando. No mercado global, claro, a gente já tem esse investidor mobilizado, trazendo, né, um pouco para o que o Bruno falou aqui, né, você se vê essa demanda muito grande, então quando você, né, emite um título, você vê, né, uma demanda muito grande e uma oferta ainda pequena, então é muito do que a CBI tem feito, né, ao redor do mundo em relação a trazer um pouco o que entra, né, trazer essa harmonização em relação ao que é, né, o ambiental. A gente está, né, e acho que pensando no futuro, vai trazer isso também para o social, para o vinculado à sustentabilidade, que são, né, outros rótulos que vão surgindo. Pensando aqui também, né, o que o Bruno trouxe, se a gente está olhando um mundo, né, até 2050, sendo carbono neutro, quais são as estratégias de transição? Então, tem toda uma preparação em relação até setores mais carbono intensivos, então pensando especialmente em indústria, como que é feita essa transição, que é uma agenda relativamente nova, é algo, enfim, que a CBI a gente lançou no final do ano passado, né, princípios para a transição, e a gente vai começar a olhar, então, especialmente para a indústria e também para o setor de agricultura. Então, tem muitos desafios setoriais em relação, né, ao tamanho do ticket também, se você for pensar no mercado internacional, então, para pequena também fazer essa missão internacional, tem esse desafio. Eu lembro quando eu entrei na CBI, a gente falava, né, do ticket mínimo em relação, né, a um título, né, offshore, a gente está falando aí de 250 milhões, então é um número grande. Então, né, a importância também, especialmente do que a gente tem visto em relação, por exemplo, à agricultura, com os CRAs e os instrumentos aqui também do mercado doméstico, a importância de você criar e você rotular e sinalizar. Então, acho que tem um outro desafio também de você começar a trazer e falar assim, olha, quais são os instrumentos que podem ser rotulados, como que você faz essa rotulagem? E um convencimento em relação também às empresas que muitas vezes, e aí dependendo, né, do segmento, não acessa o mercado de capitais, e é algo relativamente novo. Então, tem toda essa questão também da cultura de você pegar e acessar, né, um financiamento que já é alternativo, e quando você coloca o verde, você coloca um rótulo, explicar todo esse processo aqui que eu posso explicar a fundo, e eu sei que o Thiago também deve mencionar toda essa parte também em relação, né, ao direito de como você faz uma estruturação. Então, tem muitas dúvidas ainda que a gente precisa trazer em relação a como que você estrutura, o que você precisa colocar, e claro, né, que a parte de você começar a olhar como empresa, né, todas essas letras é importante para você comunicar isso também para o investidor, porque dentro do rótulo você não vai fazer essa análise, mas tem a análise que é feita em relação ao investidor, né, àquela empresa. Então, a gente tem trabalhado muito e tem visto isso em relação ao Brasil, e muitas oportunidades em todos os setores. Então, como eu mencionei, né, na parte de energia, né, que já anda, eu acho que por si só, a parte de uso da terra, que aí entra a agricultura, que tem todo um potencial, mas também precisa de um outro olhar e uma comunicação em relação ao que se enquadra, o que não se enquadra. E eu acho que esses critérios também, né, de fora, traduzir para uma linguagem também, né, que as empresas aqui elas vão entender, né, o que o investidor internacional está demandando. E a gente tem visto também, por exemplo, transporte e saneamento como outras áreas também aí super importantes que vão entrar e fazer esse número aumentar cada vez mais. A gente, ao longo da semana aqui no evento, né, a gente tem percebido que esse tema ele surge até que naturalmente, assim. A gente tem esse painel, né, específico, a gente teve o painel de agronegócio também que acaba indo um pouco para esse sentido, mas praticamente todos os outros painéis e as duas palestras de encerramento, a gente teve esse assunto sendo tocado também, porque é um assunto que está em alta, que está todo mundo tentando entender o que precisa fazer, onde precisa se adaptar, né? O que eu tenho que fazer na minha empresa aqui para poder estar me adaptando, para poder estar implantando uma cultura, que não é só uma questão de o que a gente tem visto aqui ao longo dos dias, não é só uma questão de você avisar que agora está cumprindo, é você efetivamente demonstrar isso no dia a dia da empresa, trazer essa cultura mesmo, transformar a cultura da empresa como um todo, não só uma coisa de marketing, ou não só utilizar isso como ferramenta de uma captação mais barata, mas tentar trazer também isso dentro
vamos dizer assim, da alma da empresa. E aí a gente tem visto aqui ao longo da semana também que tem um comportamento na ponta do investidor, olhando muito para esse tipo de operação, né? O investidor também está cada vez mais preocupado com isso. E o investidor estrangeiro, mais ainda, né? Talvez até mais que o brasileiro nesse primeiro momento. Então, vou deixar aí para o Bruno, para ele responder inicialmente, né? E depois, se o Thiago quiser fazer um comentário em cima. Mas que tipo de investidor estrangeiro que está se posicionando nesse mercado e conversando com o BNDES, né? Procurando o BNDES nas operações que o banco tem estruturado aí ao longo do tempo, tá? Você já até citou algumas. E o nível de exigência que esse investidor tem também, ele está exigindo uma análise mais detalhada, uma questão mais rígida, assim. Então, você pode estar aí contando também um pouco da experiência do banco ao longo desse tempo, né? Você colocou ótimos pontos aqui, né? E relacionados a... Porque, assim, eu acho que é uma mudança de mindset, né? É você não ter o horizonte só no financeiro, né? Então, quando a início da administração aqui, a gente lançou assim, olha, nós queremos que o BNDES seja menos banco e mais desenvolvimento. Eu vou falar assim, como assim menos banco? Mas é a conotação de você ter menos uma vertical só financeira e efetivamente um viés mais voltado para um espectro maior, que é o socioambiental, né, que é o impacto. E, inclusive, nós lançamos um plano trienal, onde nós colocamos metas para 3 anos, metas não financeiras, né, quantas crianças vão para a escola, das nossas operações, quantas crianças vão para a escola, né, quantas unidades de saúde são construídas, quantas pessoas têm acesso a saneamento, como a Isa colocou, quer dizer, que é a ação mais impactante do ponto de vista socioambiental, sustentabilidade, que o saneamento, onde você impacta meio ambiente, impacta, né, redução de problemas de saúde, né, as pessoas ficando menos dentes, elas trabalham melhor, se educam, etc. Então, esse é o movimento. E aí, dito isso, é menos importante o quanto que o banco participa financeiramente, mais quanto o impacto que ele gera, né? Se eu fizer uma operação onde eu tomo 100% da operação, né, e eu tomo 20% da operação porque eu fui a mercado e alavanquei outros 80% com 20% que eu coloquei, o mais importante é o resultado e menos o quanto que a gente aportou de recursos naquela operação específica. E aí, falando do que você disse de captação, a gente está fazendo um movimento grande, como eu te falei, com os organismos multilaterais, do ponto de vista do BNDES. Então, nós fizemos uma captação com BID voltado para a pegada mais social, de educação e saúde. Nós fizemos uma captação recente, 2 captações recentes com NDB, voltadas mais para a questão de sustentabilidade do ponto de vista verde, né? Para todas as operações de energia renovável, que o banco é muito forte, como eu te falei, assim como nós fizemos essas emissões, e no caso da letra financeira verde, né, que foi essa de 2020, nós já acessamos basicamente o mercado nacional, e os fundos de pensão, eles foram investidores relevantes dessas letras financeiras verdes, né? Os investidores institucionais, eles têm, como você falou, uma preocupação muito grande, e aí para você estruturar uma operação, você tem que ter um frame que tenha uma second opinion, que realmente diga que esse frame é adequado e dê conforto para os investidores, né? Então, é muito importante que internamente você tenha essa capacidade de lastrear essa operação em projetos que deem conforto para os investidores, que você tenha a transparência e que você preste contas. E que você, ao longo como você falou, é uma jornada longa, e você gere uma reputação que haja confiança dos investidores. Como foi falado, por vezes as empresas elas querem queimar etapas, né? Elas querem queimar etapas e ir a mercado, até ter uma onda ESG, mas no longo prazo isso não vai ser positivo. Se ela não entregar para o investidor, ela vai ser penalizada no médio e longo prazo.
isso vai significar ou fechamento do mercado para ela ou taxas que ela não desejaria pagar. Então, é bastante importante fazer esse dever de casa, as empresas tomarem, né, se prepararem para o mercado e poder, assim, captar de uma forma adequada, com preço, com custo justo, né? Eu acho que essas seriam as minhas considerações em relação aos investidores, e que, assim, as coisas estão andando muito rápido, né? Estão avançando muito rápido, e aí as empresas realmente precisam se dedicar. E aí o ponto da empresa ser grande ou pequena, talvez do ponto de vista de você acessar mercado, como existem esses custos, né, agregados, por exemplo, o mercado de capitais, ela não esteja, né, não consiga acessar ainda. A gente tem que, né, trabalhar de uma maneira de abrir esse mercado para as pequenas, mas às vezes para as pequenas é mais fácil, né, no sentido de não acesso ao mercado, mas ela mudar o seu modelo de negócio, ela perceber as oportunidades, porque a empresa que é muito grande, a empresa tradicional, a empresa madura, ela tem dificuldade de fazer uma mudança significativa. E já as empresas menores, como elas têm essa flexibilidade, elas podem fazer esse movimento mais rápido, elas podem, inclusive, serem agentes de mudança das grandes empresas, né? Ajudando as grandes empresas a trabalhar nessa migração para uma economia de baixo carbono, carbono neutro, né? Com uma série, então, de novas ações que ela pode desenvolver. E aí, independente se a empresa é pequena ou grande, o cliente é o mesmo. Então, assim, está acontecendo uma transformação rápida de comportamento do consumidor, de nós todos, sociedade, e assim, isso vai reverberar, isso vai impactar os pequenos e os grandes. Então, quem souber fazer essa leitura, esse movimento e se antecipar, vai estar na frente, né? Acho que, só fazendo o complemento em relação ao que o Bruno falou, você tem um aspecto de ESG que enfim, eu quero respeitar a agenda porque ela faz bem, ela cria uma perspectiva de longo prazo para todos nós. E do ponto de vista da empresa, você tem uma perspectiva mais objetiva que em muitos casos, isso é risco do negócio, não é só uma questão para colocar como uma agenda positiva externa. Às vezes isso é um risco do negócio. Então, por exemplo, se você desenvolve uma atividade, por exemplo, na área de energia renovável, você vai implantar um parque solar numa determinada região, você tem que saber, por exemplo, qual que é o impacto ambiental daquele projeto, daquela comunidade onde o parque solar vai ser implementado, para ver se, eventualmente, você pode ter um prejuízo financeiro lá na frente, decorrente, enfim, da implantação do parque num local onde não poderia ter sido implantado, ou mesmo o fato de você não respeitar, pelo menos, os direitos trabalhistas ou as regras de contratação para aquela comunidade, você pode ter um impacto no desenvolvimento daquele projeto, na criação daquele projeto. Então, para além de uma agenda positiva e que é interessante falar para constar, você também tem muitos casos, eu citei aqui de energia sustentável, mas você tem companhias que atuam com alto nível de consumo de carbono, que aí sim a agenda ESG é muito relevante para evitar prejuízos financeiros relevantes para suas atividades. Eu não vou nem citar exemplos aqui, porque a gente conhece casos em que aspectos da agenda ESG geraram prejuízos financeiros para companhias, independentemente da atribuição de culpa ou do que causou aquele evento ou outro evento. Acho que o ponto as companhias têm um viés de crescimento e de desempenho que vai passar necessariamente pela agenda ESG. Não é só uma demanda de investidor ou da sociedade. Realmente você tem um aspecto da atividade da companhia que vai ser impactado com um elemento de risco, como outros elementos de risco.
câmbio, mercado, concorrência, disrupção de novas tecnologias. Esse é um outro elemento de risco que também tem que ser endereçado, ou de oportunidade, dependendo do caso, né? E assim, seguindo um pouco dentro do que vocês falaram, né, a gente já tem um avanço que esse mercado teve ao longo do tempo. E aí eu vou endereçar para a Leisa comentar um pouco para a gente em que estágio que vocês, no caso na CBI, né, entendem que está o mercado brasileiro na receptividade a esse tipo de agenda, tá? Se o Brasil está um pouco mais avançado do que os outros países, mais na América Latina, se está mais avançado ou se está ainda um pouco engatinhando nesse mercado. E também, depois, se alguma das 3 letras aí, ela tem se sobressaído mais do que as outras, né? Ou se o Brasil está conseguindo caminhar nas três frentes de forma igualitária. Não, perfeito. Bom, olhando, né, dentro do que você perguntou, Douglas, a gente tem o Brasil, né, olhando, e a gente vai publicar, a gente lançou na semana passada, mas a gente vai publicar nessa semana agora que vai começar, né, um relatório que traz esses números. Então, o Brasil hoje, ele é o segundo maior mercado da América Latina, se a gente considerar verde, social e sustentabilidade, e o maior se a gente considerar só o verde. Então, a gente vê aí, né, a partir de 2019, o número de emissões voltadas aí, né, especialmente para o verde, aumentar significativamente. E a partir do ano passado, eu acho que, né, pelo contexto também da pandemia, aí, o S e o de sustentabilidade surgindo fortemente, junto com o que não está aqui, mas que eu acho que até, né, pensando no que o Bruno e o Thiago falou em relação a você fazer, né, essa mudança de modelo de negócio e estratégia, né, vinculados à sustentabilidade, porque você está olhando aí, né, a um longo prazo e como que você, empresa, vai fazer essa transformação. E eu acho que o mercado no Brasil, ele está em processo de desenvolvimento. Eu acho que, né, tem um potencial muito grande se a gente for pensar em todos os setores que foram mencionados aqui. Então, se a gente pensar em energia, se a gente pensar em infraestrutura, a gente lançou em 2019 um relatório também que olha, então a gente está falando aí de quase 1,3 trilhões, se a gente olhar, né, toda a parte de infraestrutura em relação a oportunidades que a gente pode acessar em relação a títulos verdes, e como eu mencionei, né, o número aí está em 11,7 bilhões. Então, assim, se a gente for pensar no potencial em relação às emissões, elas são grandes. Claro que você tem que criar um pipeline, tem uns desafios aqui que foram mencionados, o Bruno mencionou essa questão do framework, o que você precisa fazer também para demonstrar isso para o investidor. Então, é toda parte de um processo. Então, sempre que a gente fala de mercado de desenvolvimento, tem tido uma boa receptividade em relação ao trabalho que a CBI faz no Brasil, e também muito interesse. Então, eu acho que no início, quando a gente chegou no Brasil em 2015, né, era muito falar, né, o que é o verde, o que é até agora, né, o social e sustentável, mas hoje a gente já vê uma busca muito grande em relação não só ao verde, mas também em relação ao social e o de sustentabilidade, e especialmente o vinculado à sustentabilidade, que você vai olhar, né, quais são essas metas da empresa e como que você cumpre essas metas. Então, a gente está olhando, né, dentro desse processo para trazer essa informação. O que você precisa fazer para você se preparar e acessar e, né, preservar um pouco a reputação, né? O Thiago não mencionou, mas a gente vê também que o investidor, também não vou trazer os nomes, mas só mencionar de forma mais conceitual, né, o investidor, ele está se especializando cada vez mais. Então, ele sabe também reconhecer que talvez, né, no início do mercado ele tivesse mais dificuldade de saber, mas hoje, se algo sair que não seja, né, verde, que não seja social, que não seja sustentável, ele vai saber, né? Então, ele já consegue identificar isso, e você tem, né, então, um risco reputacional muito grande. Então, o que a CBI tem feito também é trazer todas essas informações para você ter uma integridade. Então, a credencial no projeto é muito importante. Como que você consegue essa credencial? Como você constrói, né, a documentação? E eu acho que um dos principais pontos, e, né, que o Bruno mencionou, que é o framework, né, que vai contar toda essa narrativa, quase um prospecto, né? Por que você está buscando? O que a empresa está fazendo? Né, o histórico, onde que vai, né? Para onde que esse investimento está sendo direcionado? Então, tudo isso é muito importante, e a gente está trabalhando para que haja, né, essas práticas, e que o Brasil realmente
comece a implementar essas práticas para não correr nenhum risco, e aqui a palavra que sempre aparece, né, de greenwashing. Então, realmente, para trazer essa integridade, a gente vê boas operações no mercado. A CBI, a gente, né, olha todas as emissões, como eu mencionei, a gente também está olhando os dois S's aí, né, o social e o sustentabilidade, que junta o verde e o social, para olhar realmente a destinação do recurso. Ela está indo para o lugar certo, ela está indo para os projetos, né, enfim, que realmente tem esse impacto. Eu acho que uma das coisas que a gente tem visto, eu acho que vai trabalhar cada vez mais, é essa questão do relato anual, né, o reporte e os impactos. Então, a gente também vai começar a trazer esse direcionamento para o mercado em relação ao que você precisa reportar, né, em relação a melhores práticas, porque isso, né, hoje está muito solto e não tem um direcionamento tão claro do que precisa ser incluído. Então, eu acho que em relação, né, ao mercado e como está andando, é muito também essa questão agora de você olhar essas emissões e como que o impacto está sendo reportado. Muito bom, estava abrindo o microfone aqui. Na era de lives, a gente às vezes esquece que está desligado, ou às vezes esquece que está ligado. Eu agora vou passar a palavra para o Bruno, tá? Eu queria primeiro, em nome da Ukibar, agradecer a disponibilidade, a prestatividade do Bruno de estar com a gente. Quando a gente convidou o Bruno, ele nos comunicou que poderia estar com a gente, mas teria uma reunião em seguida, então às 4h30 ele estaria saindo, né, do evento, mas a gente agradece novamente a disponibilidade do Bruno, tá? A disponibilidade do BNDES, então em nome da Ukibar, e vou deixar você fazer também as considerações finais aí dessa parte. Não, agradecer, assim, falando um pouquinho mais de preparação, né? A Isa colocou o BNDES, só para dar um exemplo, né? Colocando aqui dentro do nosso exemplo institucional, que pode servir para outras instituições, nós contratamos um rating ESG, né? Com uma empresa muito qualificada que é a Vigeo, para fazer todo um diagnóstico ESG do BNDES, que dá origem ao rating, né? E nós ficamos muito felizes com o resultado. Nós ficamos, são quase 5.000 empresas de todo o mundo, e nós ficamos no range ali dos 2% superiores, né? Dentro desses 5.000, então com uma avaliação muito positiva, ao mesmo tempo que nos sinalizou o que melhorar, né? Então, ao mesmo tempo que isso, nós ficamos muito felizes com esse resultado, vis-à-vis também os nossos peers aqui, até de bancos comerciais, mas também vimos ali que precisávamos melhorar em alguma medida, e aí que todas as instituições hoje estão buscando, que é o inventariado de carbono no escopo 3, né? Não sei se todos os nossos convidados aqui conhecem, né, que participam aqui da nossa live, que nós temos o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. No caso das instituições financeiras, o escopo 1 se refere a todo o impacto, né, de carbono nas nossas atividades administrativas, o 2 um pouco ali também voltado para a nossa energia, voltado, né, para o transporte dos funcionários e tal, tem uma outra abrangência. E nosso escopo 3, né, ele tem a ver com o impacto gerado, né, da nossa carteira de crédito, da nossa carteira de participações. Então, hoje o banco está buscando fazer essa medição, que é o primeiro passo para saber o tamanho aqui do nosso desafio, e a partir disso tomar as ações necessárias para que a gente, como BNDES, né, seja neutro em carbono dentro das nossas ações. Então, nós aqui do banco temos um duplo desafio: sermos neutros em carbono como instituição, né, a corrida do Net Zero, né, que está acontecendo hoje, ao mesmo tempo que a gente quer fazer isso com o desenvolvimento social, mas nada adianta se também o Brasil não o fizer, que aí eu me remeto aqui à minha fala inicial de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil precisa alcançar, e também os climáticos, né? Temos aqui a COP26 para acontecer agora no final do ano, e muito dessas discussões, eu acredito que
do ponto de vista de clima, né? Passando agora esse momento da pandemia, aqui eu sou sempre um otimista que a gente já está aqui no final desse processo e desse desafio aqui também mundial, e esse processo do clima vai acelerar cada vez mais. Então, é muito importante que as nossas empresas brasileiras elas estejam preocupadas e olhando para isso, mas de uma forma mais profunda, porque, ora, estamos no Brasil, temos o maior patrimônio verde do mundo, os nossos produtos, de um aspecto aí mais amplo, a Elisa pode falar, são mais verdes, né? Eu até brinco aqui que às vezes você olha para esse copo aqui, né? Dependendo de onde ele é produzido, ele vai ter uma pegada de carbono. Eu tenho certeza que no Brasil ele é mais verde, pela nossa matriz energética e por uma série de outros pontos. Então, até a competitividade dos nossos produtos, né, e o valor dos nossos negócios vai mudar, porque o carbono, essas externalidades, elas vão ser consideradas no preço dos nossos produtos e dos nossos negócios. Quando uma empresa de óleo e gás fala que daqui a quanto tempo, talvez 2050, ela deixe de ser uma empresa de óleo e gás, como é dos players globais anunciou, é para a gente prestar atenção e ver que o mundo está caminhando muito rápido. E, de novo, agradecer aqui a Yuki-Bar, agradecer ao Thiago e a Elisa por terem aqui, para mim foi uma aula aqui estar escutando vocês e dizer para todos aqui que podem sempre contar com o BNDES. Valeu, Bruno, muito obrigado. Acabou chegando uma pergunta para você no chat. Você consegue responder? Pode dar tempo? Temos aqui os 5 minutos. Uma pergunta da Rosângela, né? Rosângela de Campos. Ela está perguntando se o BNDES está considerando o acesso aos investimentos e a segurança dos investidores e se o BNDES já possui algum termo de referência com as diretrizes mínimas para a demonstração das notas em função, né, do caso dos riscos certificados por organismos garantidores. Tá? Ela colocou em 2 partes aqui na... Você pode repetir das notas em função dos... Aqui é o início da pergunta, tá? E a segurança dos investidores já possui um termo de referência com as diretrizes, né? Então, eu acho que é um pouco aqui, tentando responder a Rosângela, acho que isso está disponibilizado no site do BNDES, que a gente está falando com a Elisa do nosso framework, né? Que é um framework que vai dizer exatamente quais os critérios relacionados ao uso dos recursos por parte do que forem investidos, né, nos nossos títulos, quais são os projetos que são elegíveis ou não, quais os critérios de acompanhamento que nós fazemos nos diferentes projetos e como nós prestamos contas e apresentamos, como a Elisa falou, em reportes anuais, o desenvolvimento desses projetos. Então, nós temos sim esse framework. Como eu falei, esse framework era muito voltado para os títulos verdes, como a Elisa falou, que estão muito avançados aqui no Brasil, e via de regra, os investidores internacionais têm mais apetite por esses títulos verdes e parte climática, mas nós avançamos e passamos agora a ter um frame sustentável, né? Um frame que abarca a possibilidade do banco fazer emissões de títulos sociais, de títulos verdes, ambientais ou de títulos sustentáveis que engloba essas duas, o apoio a projetos, sejam sociais, sejam ambientais. E aí a gente tem se eu puder falar esse termo de referência, que é esse frame, que está disponibilizado no site do banco, e que ele teve a validação, a gente fala uma segunda opinião, uma validação de uma certificadora internacional que dá credibilidade e conforto para os investidores de que o nosso frame ele é confiável, é sério, e os investidores, então, podem investir nos nossos títulos. E a gente acabou referendando aqui esses frames nas últimas operações que nós fizemos, como eu falei, seja do Green Bonds aí lá nos idos de 2017, seja na letra financeira que nós lançamos em 2020. E aí a próxima emissão, uma emissão de títulos sustentáveis, vai depender um pouco aqui da nossa situação de caixa, de financeiro, se faz sentido ou não, mas é mais uma gestão financeira. A gente tem lastro e projetos para emissão de um título nesse sentido,
mas aí é uma questão mais da nossa diretoria financeira fazer ou não, dependendo das condições de mercado. Valeu, Bruno. Muito obrigado novamente aí, em nome da Ukibá pela disponibilidade. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Seguindo aqui, né, eu vou só trazer alguns dados aqui para dar uma contextualizada, né? A gente tem visto aí na Ukibá, né, ultimamente no mercado está crescendo cada vez mais, né, a parte de mercado de capitais, então a gente tem tido aí algumas operações ao longo dos últimos anos, e esse mercado deu um salto, né, nos últimos 3 anos, e a gente tem aí principalmente debêntures e debêntures de infraestrutura, né, mercado geral de debêntures. A gente tem também os CRAs, que são o mercado que a gente cobre mais aqui na Ukibá, né, o Demarest conhece bem também. E... Eu até falar, desculpe te interromper, Douglas. Pode falar. Pode colocar aí, depois a gente manda, tem um FIP que a gente fez inclusive com a Leisa, depois eu te mando aí os detalhes, um FIP bem interessante de infraestrutura também, tá? Desculpe te interromper. Não, tranquilo. Porque assim, até como são definições novas, assim, é um setor novo no mercado, né? Isso tudo está sendo, até a nossa base de dados também está se adaptando, a gente aqui no Ukibá, na plataforma nova que vai ser lançada em breve, nossa, a gente vai estar trazendo também essa classificação, então a gente se dedicou um pouco nesse sentido, de estar trazendo essa informação também, porque as operações de CRA, por exemplo, já estão sendo, o mercado de CRA já está sendo tomado, assim, por esse tipo pelo selo do CRA verde, né, que a gente chama. Então, foi mais para trazer, assim, uma contextualização, né, de como está esse mercado, aí a gente está beirando já nos 20 bilhões, historicamente. E aproveitando esse gancho, né, eu quero saber aí, os dois podem comentar e fiquem à vontade, tá? Mas né, no sentido da metodologia que tem sido aplicada, né, para conceder um rate, para conceder o relatório de segunda opinião, né, que é o nome que tem vindo nas operações. Quais os desafios, né, no momento da estruturação de uma operação dessa, tá? E também no pós-operação, que a gente sabe que não é só no início, né? Que não é só uma coisa que você faz para emitiu, acabou. Tem uma questão de monitoramento, tem toda uma questão de acompanhamento da operação. Então, como é que tem sido esses 2 passos, tá? E aí, a Leisa, depois o Thiago pode comentar também. Não, ótimo, acho que isso também conecta muito com o que o Bruno, acho que a pergunta da Rosângela em termos, acho que do processo. Então, e é interessante, né, Douglas, o que você mostrou em termos, né, dos instrumentos. Porque o que é o rótulo, né? Eu acho que tanto o verde, quanto o social, quanto o sustentável. É uma indicação para o investidor de onde aquele recurso está indo, né? Então, no mercado, a gente, né, de finanças sustentáveis, a gente fala muito da destinação do recurso, então esse é um recurso carimbado. Então, se eu emito um título verde, eu estou falando ali para o investidor, olha, 100% do recurso que eu estou captando está indo para projetos e ativos elegíveis, entrando dentro de uma categorização, e aqui, né, eu explico um pouco o SPO e a certificação. Se você emite um título social, né, então o rótulo social, ele sinaliza o que? Olha, está indo para essas categorias aqui que, né, se enquadram dentro do social, e o sustentabilidade, a junção dessas 2 categorias. Então, é muito, né, a destinação do recurso e como você comunica. E eu sempre falo também, né, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né, porque muitas vezes a gente fala, não, o social e o verde, isso está muito, algo junto, né, porque até existem categorias que são sociais, mas vai depender muito do enfoque que você quer dar como emissora. Então, se a gente pensa em acesso à infraestrutura básica, isso pode entrar tanto no verde quanto no social. Então, o rótulo é muito a sinalização que você quer passar ali, o impacto que você quer passar. Em termos do processo, né, você vai ter o framework, eu acho que é muito importante falar, né, o que você inclui nisso, né? Você vai incluir a seleção dos projetos, então como que foi feito essa seleção. Então, muito dos princípios internacionais, a gente vai estar falando dos princípios para títulos verdes, dos princípios para títulos sociais e também princípios para títulos de sustentabilidade, que fala muito do processo para você conseguir rotular um título, e eu acho que é importante trazer essa informação, porque não existe título rotulado sem uma verificação externa, né? Então, no início, né, eu acho que no mercado tinha muito essa questão da autodeclaração, mas hoje você precisa
dessa verificação externa, que é o que o Bruno falou, né? É como se fosse uma auditoria, e isso vai sinalizar para o investidor, olha, não é o BNDES, não é o emissor, não é a empresa que está falando que ela está emitindo algo verde, social e sustentabilidade, mas tem uma verificação que vai comprovar, né, que isso realmente está sendo feito. Tem toda a questão de alocação e gestão dos recursos e também essa questão do relato anual, então dos indicadores de impacto que vão ser colocados ali. Então, quando a gente fala, né, que é um título rotulado, ele foi um título rotulado com essa verificação de, né, que o SPO é uma opinião de segunda parte, então tem essa verificação externa e uma série de perguntas, tanto que entram nessas letras, né, no ESG, e muitas das empresas, elas também estão colocando essa questão do rating, né, até para colocar, olha, você precisa fazer essas melhorias e esses são os gaps. Quando você fala da certificação, hoje só existe certificação para verde e a certificação da CBI, então são critérios específicos em relação à operação verde que o emissor tem que cumprir para fazer. O processo é similar em relação, você tem que ter um framework, você tem que engajar com o verificador. A diferença, né, para certificação é que esse é um verificador acreditado e você tem que, né, depois ter esse relato, né, ano a ano até a duração total do título, enquanto o SPO até a alocação total dos recursos. Então, né, em termos de processo de rotulagem, é esse o processo, e é importante entender também, porque, como a gente mencionou, né, muitas vezes os emissores acham que o processo é mais burocrático, mas porque, né, tem todo esse dever de casa prévio, até, né, você identificar o que pode entrar, né, qual que é o instrumento, como estruturar, né, passar por todo esse processo de estruturação que eu vou deixar o Thiago entrar e falar, e também decidir. Faz mais sentido um SPO? Faz mais sentido, né, a certificação? E eu até brinco, apesar da CBI ser a única certificadora para títulos verdes, a gente quer ver boas operações vindo ao mercado, e hoje, né, tanto o SPO quanto a certificação, elas são aceitas porque é um processo já consolidado, né, no mercado, e hoje a gente também não tem certificação para todos os setores. Então, claro que o SPO, ele tem um papel muito importante também aí, né, para as emissões virem, e muito no início do mercado também, né, que o primeiro título verde foi emitido em 2007 e a CBI foi, né, criada em 2009, então até ter todos esses, né, princípios e critérios, né, feitos e comunicados, claro que, né, é muito importante, né, ter todo esse processo. Então, isso é muito em relação ao processo, e eu vou deixar o Thiago entrar um pouco, né, dentro da estruturação, do que é preciso, mas para você conseguir o rótulo verde, é isso, né, que você precisa realmente fazer e ter essa, né, eu acho que reiterar aqui, né, ter esse papel tão importante no verificador para olhar e realmente, né, fazer essa auditoria em relação ao que está sendo colocado ali. Ótimo. E, Douglas, achei muito bom o slide. Depois eu quero ver mais o detalhe dele. Eu falei do FIP porque foi uma operação super recente que deu um trabalho bacana, assim, de estruturação, né? Foi uma operação, e aí dando um exemplo. O corte dele ali, eu acho que é maio. Legal, então por isso que não está lá. Mas enfim, era mais para citar que também tem outros produtos, como o FIP. Você fala, bom, mas o FIP, como assim o FIP? Ele é elegível? Ele é elegível se ele, por exemplo, investe num setor, num segmento, em uma companhia, né, que tem a vocação apropriada para a agenda. Então, assim, a certificação ela vai depender, claro, muito do tipo de operação que a gente está fazendo, se é uma operação de equity, que aí é mais difícil você ter uma certificação independente, mas, enfim, nada impede que haja uma operação de dívida ou uma operação de fundo de investimento ou de securitização. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Identificar qual operação que a gente está falando para poder explicar para a CBI, para a leis, enfim, para quem vier a fazer, né, a certificação, qual é o fluxo dos recursos, né? O importante aqui é entender de onde o dinheiro vem. Ele vai vir do investidor, ele vai transitar por veículos de investimento, dependendo da estrutura, e ele vai ter uma destinação pelo tomador. E esse é o ponto importante na visão da certificação. Qual que é a destinação do recurso? Em alguns casos, a destinação do recurso ela é muito evidente para fins da agenda ESG. Então, você tem um projeto de energia renovável, um projeto eólico, um projeto solar, que, como a Leisa falou, são os que mais têm acessado esse tipo de
produto, né, a destinação do recurso é mais ou menos evidente a partir, por exemplo, da debênture que for emitida pelo tomador para mostrar a destinação do recurso. Se for um CRI, por exemplo, o contrato de cessão ou o instrumento de dívida vai dizer qual que é a destinação do recurso que tem que ser observada por aquele tomador. Se for um fundo, aí o fundo ele vai ter uma política de investimento que ou vai ser uma política monotemática, você vai dizer qual que vai ser o ativo investido, no caso de um FIP, ou mesmo no caso de um FIAGRO, isso pode acontecer também, ou se o fundo ele não tem um só ativo ou um só emissor, você vai colocar no regulamento do fundo quais são as métricas ou quais são os critérios de elegibilidade que aquele fundo tem que adotar para adquirir os ativos e para que esses ativos também eles sejam aderentes à agenda ESG, né, e à certificação que for obtida. Então, para indústrias que são mais evidentes, como eu tenho falado, para obter a certificação, acho que não vou dizer que não tem dificuldade, mas a conversa ela é um pouco mais direta e mais objetiva. Para outras empresas, não que isso não seja possível, é possível sim, é que você vai ter um nível de detalhamento maior da destinação do recurso, um entendimento do processo de captação e depois de emprego dos recursos para que essas informações sejam detalhadas na documentação da captação, como eu falo, seja uma operação de equity, uma operação de renda fixa, uma operação estruturada ou mesmo uma operação híbrida, enfim. O entendimento da indústria é muito relevante para dividir com a Leisa, enfim, eu tenho falado da Leisa aqui porque é com quem a gente mais tem interagido, para que muito claro qual que é a destinação do recurso. Esse vai ser o fundamento da certificação e do selo para aquele produto, né? Claro, depois o acompanhamento da destinação do recurso vai ter que ser feita por quem estruturou a operação, pelos prestadores de serviço envolvidos na operação. Então, um instrumento de dívida, geralmente você tem um agente fiduciário ou um fiduciary agent numa captação externa, enfim, um fiduciário que representa os credores que vai acompanhar. Às vezes você tem prestadores de serviço, além do agente fiduciário, que produzem relatórios que são fornecidos para o agente fiduciário, a partir de informações compartilhadas pela própria companhia, pelo próprio tomador do recurso. Você pode ter também estímulos financeiros ou desestímulos financeiros para o cumprimento das obrigações de natureza ESG na documentação. Então, são criados aí, como a gente fala, milestones, né, obrigações específicas, com prazos específicos, com essa natureza. Então, às vezes você tem uma agenda, uma questão que tem que ser remediada e ela é descrita na documentação e ela é fundamento para a diminuição de uma taxa, por exemplo, se for uma operação de renda fixa. Então, sim, são várias opções aqui que a gente tem, dependendo da forma de captação e da indústria que a companhia atua, para refletir essa agenda ESG, né? Sem prejuízo, como eu já falei, de declarações específicas de natureza ambiental, social e de governança, situações de vencimento antecipado relacionadas com essa agenda. Então, por exemplo, uma sentença em segundo grau em matéria ambiental, por exemplo, isso pode gerar o vencimento antecipado, isso tem sido objeto de discussão em algumas operações. Então, assim, a documentação ela vai refletir muito os estímulos que têm que ser criados para o tomador em relação à agenda ESG, sem prejuízo de outros estímulos de crédito, estímulos, enfim, tributários, como, por exemplo, uma captação no âmbito da 12431, que, claro, o tomador tem que destinar para o projeto prioritário aprovado pelo Ministério. Então, esses estímulos têm que estar refletidos na documentação para que, efetivamente, haja o cumprimento da agenda demandada pelo investidor, né? A gente recebeu um comentário aqui, tá, do Wesley no chat,
E aí eu já vou iniciar ele para introduzir vou colocar ele aqui na tela para a gente também já introduzir um outro assunto que eu vou estar perguntando aí para vocês também. Tá, que primeiro ele faz um comentário, né? Não é exatamente uma pergunta, mas a primeira parte vai introduzir o nosso assunto aqui, nosso próximo assunto. Me parece que o grande desafio do ESG será a regulamentação, como medir, né? Que a gente já comentou aqui, a validação também, mas que ele diz que o capital e o apetite dos investidores já existe para esse mercado, né? E é um entendimento que a gente tem tido também e que a gente comentou aqui ao longo do painel. E aí eu queria focar assim, na primeira parte, que é a questão da regulamentação, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? Que se já faz sentido, se esse mercado já está com volume, com desenvolvimento considerável para a gente estabelecer para ser estabelecida uma regulamentação para esse mercado. Tá. Se eu puder iniciar aqui, eu vou falar rapidamente, Leisa, desculpe a indelicadeza. Geralmente o direito, né, a regulação, ele geralmente, não é a regra, mas geralmente ele responde a uma demanda de mercado, né? Ele vem posteriormente a uma demanda de mercado. E não necessariamente ele soluciona a demanda de mercado. Então, acho que o ponto que eu estou querendo dizer aqui não necessariamente a regulação resolve uma determinada questão. Tá? Isso, você já vê alguns movimentos por parte, seja de reguladores ou mesmo de legislador, com o objetivo de endereçar a agenda ESG. Então, vou dar um exemplo. A CVM, no final do ano passado, ela fez uma audiência pública, que ainda está em andamento, para inserir no formulário de referência de companhias abertas. O formulário de referência é o Annual Report, né, a principal peça informacional de uma companhia aberta, para inserir uma seção específica de informações de natureza ESG. Aí a pergunta vai ser, bom, mas isso já não existia antes? Não existia, já tinha no formulário de referência a seção 4 ali, que tratava de fatores de risco. Então, se tem uma ação judicial de natureza ambiental, isso já estaria descrito ali. Mesmo os fatores de risco, de forma geral, poderiam contemplar temas relacionados com a agenda ESG. Então, assim, já existia uma regulação que impunha a divulgação de informações relevantes. A CVM entendeu, isso ainda está em audiência pública, não é norma ainda, era justo, né, era apropriado, melhor dizendo, criar uma seção específica sobre esse tipo de informação. Então, essa é uma movimentação do lado do regulador do mercado de capitais. Além disso, você tem, por exemplo, em debêntures de infraestrutura, né, no decreto que regulamenta as debêntures de infraestrutura, você tem basicamente 3 tipos de projetos prioritários, né? Um projeto prioritário que é aquele que integra o PPI, portanto não precisa de aprovação ministerial porque foi aprovado pelo presidente. Você tem o projeto que é aprovado pelo Ministério, dentro de um procedimento, vamos dizer, padrão, e você tem projetos que têm impacto social e ambiental mais relevantes que seguiriam um fast track, né, um procedimento mais veloz. Ainda não tem a regulamentação completa a esse respeito, mas já é uma resposta à agenda ESG e o impacto que isso traz para a aprovação, por exemplo, de projetos prioritários. É possível também que isso se siga para outros reguladores, né? Por exemplo, por meio de requisitos mínimos de investimento, teses ESG por parte de investidores, enfim. Necessariamente uma demanda de mercado. Ela pode resolver, mas não necessariamente ela resolve, né? O direito não resolve tudo. Mas o direito também responde às demandas da sociedade, das empresas. Então, eu não me surpreenderia que outros reguladores viessem tanto do mercado financeiro quanto de outras indústrias, viessem a prever, seja divulgação de informações, restrições para determinadas atividades e assim por diante.
Então, o Thiago aqui já deu uma aula em relação ao CBI, né? Eu acho que essa questão, né, regulatória a gente acha que não resolve. Eu acho que em alguns países sim, a gente tem visto, tem alguns movimentos em relação a ter, né, uma regulação. Eu acho que como o Thiago mencionou, né, no que pode ser investido e esses setores, então, né, pegando um pouco, né, um exemplo internacional e trazendo e vai impactar também, né, de certa forma, porque, enfim, os mercados eles estão interconectados, que é a taxonomia da União Europeia, né, onde você vai começar a falar, né, onde você está investindo, você tem que ter esse alinhamento com aqueles setores específicos da taxonomia. Então são, né, enfim, verdes ou dentro dessa, né, do ESG. Então eu acho que hoje, né, o mercado ele é autorregulado, ele tem funcionado bem, né, o investidor ele também está sofisticado em relação, né, ao que não é, né, as normas e os padrões. Então já tem esse direcionamento e eu acho que, né, o Thiago mencionou aí as regulações, os decretos que têm apoiado, né, para criar esse mercado, que são importantes, mas eu acho que é muito essa questão, e concordo com o Thiago da resposta, mas eu acho que, enfim, cada país vai seguir uma linha. A gente vê muito do mercado na Ásia, né, já uma regulação mais forte, e aqui e em outros, mais essa autorregulação que tem funcionado. Mas eu acho que parece que a tendência é caminhar realmente aí para regulação, mas a gente vê que tem funcionado bem, né, no formato que está, com todas essas melhores práticas. E para fechar, assim, né, eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente, e aí pode ser pela ordem, pode ser a Leisa, depois o Thiago, mas vocês que sabem também, aqui são vocês que mandam sempre, mas no sentido no contexto que a gente está, né, de uma queda um pouco aqui no Brasil, né, de uma abertura gradual, o avanço da vacinação, as coisas parecem estar caminhando para uma melhoria. Então, o que a gente pode estar vendo aí para os próximos meses nesse mercado de novidade, de coisa diferente, ou de novas atuações, né, de novos setores se financiando, possivelmente. Tá? Então, se vocês puderem estar trazendo aí o que a gente pode ter no vem aí, né, desse mercado. Bom, eu acho que até, e voltando, Douglas, eu lembrei que eu queria, né, você mostrou, né, a base de dados. Eu acho que uma coisa interessante, né, quando você olha até os números, e o Thiago tinha mencionado, né, que acho que a gente consegue rotular, aí eu acho que tem muita coisa, e aí depois teria que entrar no detalhe, que já está alinhado, né, que já é verde, que é social, que é sustentável, mas que não recebeu um rótulo, né, então acho que isso também sinaliza aí o tamanho da oportunidade do que pode ser. Então, às vezes você tem, né, um CRA emitido por uma empresa de biocombustível que poderia ter sido rotulada, não foi. Então, tem, né, eu acho que trazer esses rótulos e colocar também vai sinalizando isso. Então, eu acho que quando você começa até a pensar no que é alinhado, e para a gente é isso, né, a destinação do recurso, então, olhando nesses instrumentos, a gente vê um alinhamento aí com o A, com o S, é importante. Então, acho que isso mostra aí as oportunidades que existem. Em relação ao novo, né, eu tinha mencionado dos rótulos, o vinculado à sustentabilidade, o desafio, acho que são as metas e como fazer essas metas ambiciosas. Em relação, hoje a gente vê muito essa questão de redução de gás de efeito estufa, também uso racional de recursos, então entra muito essa questão de água e energia, mas colocar essas metas e essa ambição realmente, né, para você ter esse impacto que a gente tanto falou aqui no painel. E também os títulos de transição, que é algo relativamente novo, que eu também mencionei. Eu acho que a gente vai começar a ver muito mais, e o que falta são as definições. Então, muito do que a gente está fazendo é o que a gente fez com o verde de trazer. Então, né, quais são essas trajetórias, qual que é, né, o que a empresa precisa fazer realmente para ela, né, fazer essa transição aí, né, para uma economia de baixo carbono. Então, acho que a gente vai começar a ver, e também, né, pensando, né, nos outros rótulos, muito mais, e você mencionou, né, a pandemia, a gente viu os rótulos sociais surgindo, e também de sustentabilidade, e mundo afora a gente tem uma nova categoria que são os rótulos de pandemia, né, em relação à recuperação econômica. Então, acho que a gente vai ver também muito disso em relação a como esse mercado pode ajudar aí, né, no mundo pós-pandemia, e nesse crescimento que a gente precisa a longo prazo, e ele precisa ser sustentável, né, ele precisa de todas as letrinhas aí do ESG. Eu achei super interessante aí o que a Elisa falou.
enfim, falando das operações de mercado, de aspecto jurídico, acho que ainda tem muito deal nessas indústrias que eu já comentei, de energia, de agronegócio. Na área de inovação, eu acho que também tem espaço e tem alguns clientes que têm conversado conosco para conseguir uma certificação e fazer captações nesse sentido. Eu acho que aí tem também indústrias tradicionais que às vezes a gente, enfim, vai muito para a nova economia que está abrindo novas fronteiras, mas a economia tradicional, ela também tem um lugar aqui nessa agenda, e é importante que ela tenha, e se ela se adaptar bem, ela com certeza vai colher os frutos, né? Não só de uma certificação, mas sim de uma agenda propriamente dita que vai trazer resultados positivos para a empresa, porque, voltando aqui ao ponto que eu falei um pouco antes, né? A companhia, claro que ela quer ter uma agenda que seja positiva para a sociedade, mas ela também quer endereçar os riscos e as oportunidades do seu modelo de negócio. E a agenda ESG, hoje em dia, está muito clara que essa agenda faz parte desses riscos e dessas oportunidades. Então, acho que é um pouco isso, né? A gente está falando aqui de algumas indústrias, mas podem haver outras que a gente nem está imaginando que podem estar pensando em caminhar por essa linha. Mas, enfim, acho que é algo que a gente está bem no início, tem muita autorregulação, como a Leisa falou, é pouca regulação, é contrato, basicamente, que regula o que a gente está falando. Então, acho que tem muito espaço para a gente desenvolver essas oportunidades. A gente está chegando ao fim aqui, né, de mais um painel. A gente tentou trazer ao máximo aí de vocês três, né, dentro do tempo que o Bruno teve com a gente também, mas a Leisa e o Thiago. De novo aqui, em nome da Okibar, eu quero agradecer a Leisa pela disponibilidade, prestatividade de estar aí com a gente mais um ano, né, mais um ano de evento. Espero que nos próximos também, tá? A mesma coisa para o Thiago e para o Demarest, mais um ano estar com a gente aqui no Okibar Day. O Demarest é um parceiro da Okibar aí também de bastante tempo. E eu vou dar um espaço aí para vocês fazerem as considerações finais. Primeiro a Leisa, depois o Thiago, pela ordem alfabética. Então, Douglas, agradecer aqui novamente o convite, é uma honra, né, participar, acho que dessas discussões são importantes. Eu acho que é isso, né? Eu acho que trazer um pouco que daqui para frente, e parece, acho que, né, um pouco de uma mensagem batida, mas que é um ponto que não é um caminho que não tem volta, né? Então, assim, olhando daqui para frente, né, o ESG hoje a gente fala muito, mas daqui a pouco acho que a gente vai parar de falar no ESG porque isso já vai estar no mainstream em relação ao que precisa ser feito, né? A gente fala muito dos rótulos hoje, mas eu acho que, né, indo para frente é muito isso, né? Então, quem se preparar agora, né, para esse mercado já vai, né, vai sair na frente. Eu acho que a gente está aqui, né, tanto a Demarest, quanto a Okibar, quanto a Climate Bonds, para trazer essas informações. Então, a gente fica disponível, que eu sei, né, que quando a gente começa a falar, nem sempre é óbvio, tem muitas perguntas, e o papel aqui realmente é trazer essa informação e falar, né, como que você faz, como que você estrutura, como que você adequa, o que você precisa fazer. Então, eu acho que é isso. Então, né, fazer esse convite também para buscarem mais informações. A gente também passa aqui, né, Douglas, todo, né, os relatórios, os dados para vocês compartilharem também. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Desculpa, estava num silencioso aqui. Bom, Douglas, obrigado mais uma vez aí ao Okibar pela organização e pela idealização do evento, ao Cal aí pelo convite. Leisa, obrigado por dividir aqui o painel, bem bacana. O Bruno a gente já agradeceu, mas vai aqui o agradecimento de novo. Agradeço ao pessoal que acompanhou a gente até aqui. A gente, enfim, tentou em 1h30 abordar alguns temas, tem bastante assunto para tratar em relação a isso, e a gente está à disposição para
Bruno, no final da sua fala travou aqui para mim. Tiago? Oi, estão me escutando No bem? final da sua fala travou aqui para gente um pouco. Agora eu estou escutando. Não, o que eu falei esse tema é um tema novo, tem muito espaço para debate, crescimento, evolução, e a gente está à disposição para quem quiser conversar mais, quem tiver mais interesse nesse tema. Então, obrigado mais uma vez aí a todos. Valeu. Muito obrigado a todos que estiveram aí com a gente nessa 1h30 de discussão. E como a Leisa e o Thiago colocaram aqui, né, esse mercado ele veio para ficar e a tendência é só crescer e ele tomar o mercado como um todo. Né? Um tema que daqui a algum tempo já vai tratar com uma naturalidade. Né? O diferente vai ser o que não for o ESG. Então, a gente agradece a todos aí, a gente encerra aqui esse painel de ESG. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente.